Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo 78 e é um salmo que conta um pouco da história de Israel em forma de poesia. O título é A Providência Divina na História do Povo ou na História do Seu Povo. Nós vamos ver como Deus agiu na vida do povo de Israel. É um longo salmo, então a gente precisa manter bastante atenção no texto. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esses dois versículos 3 e 4 precisam ser lidos, amados e vividos pelos que têm filhos, especialmente aqueles que nascem, aqueles pais que estão com seus filhos pequenininhos. Eles devem se comprometer com Deus, de contar aos seus filhos aquilo que eles ouviram, aquilo que eles aprenderam, passar adiante aquilo que faz sentido para eles, né? Não sei se, acho que foi hoje. Hoje eu estou gravando no domingo, né, dia 18, acho que foi hoje que nasceu o Gael, filhinho do Felipe, da Diesca. Então que Deus abençoe muito a vida do Gael e que vocês, como pais, transmitam ao Gael e também a Valentina, que é pequenininha, os louvores do Senhor, as maravilhas que ele fez, para que o Gael também seja adorador, servo, temente a Deus, possa entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Seguindo então, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. É isso mesmo? Isso. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento,
quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Na presença deles expulsou, ou melhor, da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada, e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes contaminou, ou melhor, e lhes cominou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou com dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, consoante
a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Um longo salmo que mostra como o povo se rebelou contra Deus, mesmo Deus mostrando, demonstrando, remonstrando, mostrando de novo a sua graça, a sua misericórdia. Deus fez tanto bem para o seu povo. Na saída do Egito, durante o percurso do deserto, na terra prometida, terra de Canaã, o tempo todo Deus mostrou a sua graça e a sua misericórdia, e o povo em todas essas etapas se rebelou contra Deus, não confiou no Senhor. Eles, depois de um tempo do arrependimento deles, eles voltavam à prática da pecaminosidade, da idolatria. E nós vemos aqui que o Senhor teve misericórdia deles e, por fim, diz aqui o final do Salmo, Deus escolheu a tribo de Judá e, mais especificamente, escolheu a Davi, o seu servo, para guiar o seu povo. E aqui, à luz do Novo Testamento, nós compreendemos um direcionamento para o foco na pessoa de Jesus Cristo, que é o descendente de Davi, por meio de quem o povo de Deus é apacentado. Eu tenho pregado no Evangelho de João, domingo passado e este, nós tratamos do capítulo 10 de João, e a gente viu que Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que chama as suas ovelhas, aquele que leva as suas ovelhas ao alimento, à vida eterna. Ele entrega a sua própria vida pelas ovelhas. Jesus é o filho de Davi, o eleito de Deus, que veio para guiar o povo do Senhor por um caminho de santidade, por um caminho de vida eterna. Então, nós precisamos conhecer toda essa história. Essa história de Israel aponta de modo claro também, né, para a nossa própria história, porque nós não somos super crentes. Se você acha que existe algum super crente, você está enganado. Não existem super crentes. Existem pessoas redimidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, que continuam a lutar contra seu próprio pecado, sua própria inclinação pecaminosa para sempre. A história de Israel é uma história de sucessivas quedas, de sucessivas infidelidades, que por vezes aparecem numa dimensão maior ou menor na nossa vida também. Muitas vezes nós nos rebelamos contra o Senhor, ainda que nós não façamos a mesma coisa que Israel fez, ou com a mesma gravidade das coisas que eles fizeram, mas nós também nos desviamos do Senhor e precisamos constantemente nos arrepender e nos voltar para o Senhor. É necessário conhecer, eu falei isso ontem, eu acho, é necessário conhecer a história para que a gente possa confiar ainda mais no Senhor e saber que as misericórdias do Senhor duram para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Tchau, tchau.